Boa noite. Vamos então abrir nossas Bíblias lá pelo capítulo 6, mesmo que foi lido. Não vamos ler inteiro, mas vamos usar muito desse capítulo esta noite. Romanos 6. Eu vou ler apenas um versículo, para depois nós tirarmos um estudo desse capítulo. E nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, especialmente Tessalonicenses 4, que a maior vontade de Deus é a nossa santificação. Está escrito lá, mas eu vou ler aqui o versículo 19 do capítulo 6, que diz assim: fala como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentais os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, nesse capítulo, vamos dizer o seguinte: eu encontrei quatro palavras que nós vamos estudar, que vai ajudar-nos à santificação. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós somos declarados santo, separado. Mas nós encontramos em toda a palavra de Deus que a santificação é progressiva. Muito depende de nós. Nós encontramos no livro de Levítico, no livro de Pedro, a palavra de Deus dizendo: sede santo. Então, muito depende de nós esse progresso, a santificação. Então, nesse capítulo, nós vamos ver essas quatro palavras que nós podemos usar e vai nos ajudar na santificação. Mas antes, nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos orienta a viver uma vida que glorifica o Teu santo nome, a viver uma vida que nos aproxima cada vez mais do Senhor, viver uma vida que santifica a nossa vida. Nós sabemos que a maior vontade do Senhor é a nossa santificação, e nós oramos nessa noite para que o Senhor nos ajude a entender e, acima de tudo, fazer o que a Tua palavra nos diz, para que possamos estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Então vamos às quatro palavras, uma de cada vez, certo? Aqui no capítulo 6, no versículo 3, 6 e 9, tem essa palavra. Pode ser que na sua Bíblia pareça uma palavra diferente, mas com menos significado. E a palavra, podemos dizer que é saber. Na minha Bíblia diz assim: ou não sabeis que todos quantos foste batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? No versículo 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi como crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. E no versículo 9 encontramos de novo: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado, e assim por diante. Então a primeira palavra é saber. Então nós não podemos esquecer dessas verdades. Quando fala sabei, porém, isso, ou nós sabemos isso, fique sabendo isso. Não podemos esquecer que fomos unidos a Cristo pelo batismo. É o que diz o texto aqui. Agora, devo explicar algo. Quando fala aqui no capítulo 6 que nós fomos unidos a Cristo pelo batismo, não é o batismo nas águas. Aquele batismo nas águas confirma. Esse batismo é quando nós aceitamos Cristo, nós fomos incluídos em Cristo, fomos enxertados em Cristo, nós fomos batizados em Cristo, nós formamos um corpo com Cristo. É nesse sentido que nós encontramos aqui. E nós não devemos esquecer que nós fazemos parte do corpo de Cristo para a nossa santificação. Quanto mais nós lembramos do que Cristo fez por nós, nós aprendemos hoje cedo
pouco do sofrimento de Cristo e não podemos esquecer aquilo. Devemos saber que aquilo foi por nós. Devemos saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Sabemos isso, que não devemos esquecer que nós fomos, que nem diz aqui no versículo 6, fomos crucificados com Ele, para sermos ressuscitados com Ele. Fomos unidos a Cristo pelo batismo. Lá em Gálatas 3, 27, vamos adiantar um pouco o nosso texto aqui, vamos ver o que diz em Gálatas 3, 27. Antes de Efésios, Gálatas 3, 27. Vamos entender melhor. Porque todo quanto foram batizados em Cristo, já revestiste de Cristo. Todos quanto fomos unidos em Cristo, nós revestimos de Cristo. Lá em Colossenses 3, fala que a nossa vida está oculta em Cristo. Está escondida em Cristo, está revestida por Cristo. O que significa a vida escondida em Cristo? Quando alguém olhar para nós, vamos dizer assim, espiritualmente falando, automaticamente eles têm que ver Cristo na nossa vida. Tem que ver Cristo na nossa maneira de agir, de reagir, de falar ou de se calar. Muitas vezes ficar quieto vale muito mais do que falar. E as pessoas têm que ver isso. Lembra na cruz, antes da crucificação, quando Cristo foi interrogado e ficou calado? Muitas vezes nós devemos ficar calados. E muitas vezes temos que falar também. Por quê? Nós somos revestidos em Cristo. Devemos saber disso. Nós estamos crucificados com Ele. E que não devemos deixar a nossa vida, que nós devemos deixar a nossa vida nas mãos dele, porque nós somos incluído, enxertado, batizado, revestido por Cristo. Essa palavra é usada muito, nós somos revestidos de Cristo. Então não devemos deixar o mundo dominar a nossa vida, porque agora nós pertencemos a Cristo. E para a nossa santificação progressiva, devemos saber isso. Saber que a nossa vida, podemos dizer assim, não é mais nossa, é dele. E muitas vezes nós esquecemos disso. É eu. Eu faço, eu sei disso, eu faço aquilo. Enquanto isso, Jesus disse, eu sou. E quando nós dizemos eu sei, ele fala eu sou. Não devemos nos esquecer, devemos saber que precisamos deixar. Não podemos esquecer que nós fomos escravos do pecado e agora somos livres. Devemos saber quem nos libertou. E cada vez que nós sabemos disso, que nós lembramos disso, nós vamos fazer um checklist da nossa vida e confessar o nosso pecado a Ele. Por quê? Porque agora nós fomos revestidos de Cristo, nós somos batizados em Cristo, não somos mais escravos do pecado. Lá em 1 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir daquele momento que nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós devemos saber disso, sabendo que Cristo ressuscitou por nós. Eu falei em Colossenses, vamos para lá, Colossenses 2,12. Colossenses 2,12, um pouco para frente, um pouco para trás. Colossenses 2,12 diz o seguinte: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sepultado com ele, já fomos sepultados com ele, já fomos ressuscitados com ele. Não devemos esquecer disso, que quando nós aceitamos a Cristo, é como é que nós fomos sepultados com ele, ressuscitados com ele. Por isso
nós praticamos o batismo de imersão, para simbolizar sepultamento e ressurreição. Devemos saber disso no nosso dia a dia. Também João 3, 1 João 3, 5 e 6, eu pedi para alguém ler para mim, 1 João 3, 5 e 6, vai esclarecer um pouco mais esse ponto. Nós devemos saber, porém diz que 1 João capítulo 3, versículos 5 e 6. Alguém achou? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora, vamos pensar nisso. Sabeis, porém, que aquele que... Vamos, que nem diz o pastor Góes, vamos parafrasear. Então, nós sabemos que nós somos perdoados do pecado. De acordo com a palavra de Deus, não devemos viver no pecado. E cada um de nós podemos fazer uma pergunta: por que então nós ainda pecamos? Sim, podemos pecar. Não porque podemos pecar, porque nós somos pecadores ainda. Mas nós não podemos nos esquecer que nós fomos salvos para não pecar, apesar de que pecamos. Mas quando pecamos, devemos confessar. Sabei, porém, isso: você foi salvo para viver uma vida santa. E a santificação depende de nós não nos esquecermos do que Cristo fez por nós, para que nós vivêssemos essa vida santa. Sabei, porém, isso. A segunda palavra que nós encontramos aqui no nosso texto, versículo 11, do nosso texto, versículo 11. Eu não sei como está na sua Bíblia, na minha está assim: assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai. A minha Bíblia é corrigida. Eu vou comprar uma outra atualizada para mim usar. A minha atualizada é do Elcio. Como está na atualizada? Tem a palavra considerar? Versículo 11. Como é que está aí, João? É corrigido isso aqui também. Corrigido, né? Considerar. Então vamos considerar. Já tem assim? Se você encontrar outra palavra, tem o mesmo sentido. Considerar. O que significa considerar? Podemos dizer que é refletir sobre o assunto. Reconhecer, no caso, o nosso passado. Reconhecer o que Cristo fez por nós. Considerai-vos, pois, morto para o pecado e vivo para Deus. Se nós morremos para o pecado, como vivemos ainda nele, diz a palavra de Deus? Para a nossa santificação progressiva, nós devemos considerar tudo da palavra de Deus, principalmente em relação à santificação. De que, então a Bíblia fala que nós éramos mortos para Deus, e agora nós estamos mortos para o pecado. E nós vamos ver o versículo 12, que o versículo 12 assim: sendo assim, portanto, já que Cristo morreu por nós, e nós aceitamos, nós fomos batizados em Cristo, nós somos unidos a Cristo, fomos revestidos de Cristo, sendo assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em sua concupiscência. O nosso objetivo agora, para a nossa santificação, é obedecer a Deus, não mais o pecado. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos livres do pecado. Não reine, portanto, o pecado
E no versículo 13, na sequência, aí diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Salmo 102, 3, ou 103, 2, que diz que não devemos colocar. Vamos lá, esqueci. Lembra desse versículo? Salmo 103, se for 103, 2, 102, 3. Eu não anotei esse versículo, mas lembrei dele agora. 101, 3. 101, 3. Eu estava perto, sabe? Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me apegará. Quem tem atualizado aí? Pode ler para nós? 101:3, Salmo 101:3. Não poreis coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que desviam, nada se me pegará. Então, mesma coisa. Não oferecer o vosso corpo ao pecado. Não deixar ser atraído pelo pecado. Não fixar os olhos. Não colocar na frente, ou tirar da sua frente, ou tirar os seus olhos. Por quê? Nós devemos considerar o quanto Cristo sofreu pelos nossos pecados. Nós aprendemos hoje um pouco do sofrimento de Cristo pelos nossos pecados. E agora nós vamos considerar o pecado, nós vamos considerar o que Cristo fez e não vamos colocar mais isso na nossa frente. Quem sabe João 5:24 decora? Em verdade vos digo. Eu vivi minha palavra, creio naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Passamos aquela vida miserável, uma vida lá no lamaçal. O Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e a sua ressurreição, nos tirou do lamaçal. Então nós passamos da morte para a vida. Vamos viver como vivos em Cristo. Lá em Filipenses, então, desperta tu que dorme dentro do morto, levanta e Cristo te iluminará. Desperta tu que dorme. Está falando para crente que está se acomodando diante do pecado. Nós devemos nos despertar para a nossa santificação. Considerai, pois, considerar a nossa vida, o que era e o que é agora. Já passamos da morte para a vida. Nós estamos mortos para o pecado. Efésios 2:5. Outra pessoa pode ler para nós aí? Efésios 2:5. Cristo nos deu vida. Não vou dizer o resto, eu digo o versículo inteiro. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça foi salvos. Nos vivificou, outra versão fala, nos deu vida. Então Ele nos deu vida. E essa vida tem que agradar a Deus. E cada dia nós devemos pensar nisso. Não devemos esquecer do que Cristo fez. Devemos considerar para nós crescermos na graça, no conhecimento, na santificação. Então vamos pensar também nesta palavra. Considerai. Considerar o quê? Nós éramos mortos em nosso pecado, Ele nos deu vida. Considerar o sofrimento de Cristo por nós. E se nós formos analisar, já conversando com pessoas que querem defender às vezes as coisas do mundo, eu procuro mostrar para ele, por exemplo, a vantagem que nós temos em relação a ele. Olha esse rapaz, essa pessoa que o Leal está tendo contato com ele, nós vamos marcar uma visita com ele. Ele é escravo da bebida, escravo do mundo, vive uma vida miserável. Podia ser um de nós lá. Podia ser qualquer um de nós aqui. E nós devemos considerar isso. Deus nos livrou daquela situação ali. Nós éramos mortos para Deus. Hoje nós temos vida com Cristo. Considerando o que Cristo fez por nós, nos deu vida. Então vamos pensar nesta santificação progressiva. Vamos procurar
nos entregar, que é a próxima palavra que nós encontramos. A próxima palavra que nós encontramos está no versículo 13. Versículo 13 do nosso texto. Já li uma parte dele. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Apresentai-vos, entregai. Tem outra versão que fala entregar. Tem outros versículos do Novo Testamento que fala entregar. Então, a palavra entregar. Então, apresentar ou oferecer. Podemos usar qualquer uma dessas. Não oferecer os nossos membros ao pecado, e sim a Deus, como nós vemos nesse versículo. É o que nós fazíamos no passado. Nós oferecíamos os nossos membros ao pecado. Hoje devemos oferecer a Deus a cada dia, a cada momento, para a nossa santificação, para estarmos cada vez mais próximo. Por que fala mais próximo? Tem um nível de santificação que nós vamos alcançar só lá no céu. O apóstolo Paulo fala que ele lutava para isso, mas ele não ia conseguir aqui. Por isso nós podemos dizer a mesma coisa. Cada vez mais próximo desse gráfico. Então, para isso devemos nos entregar a Deus, nos oferecer a Deus. Acho que eu marquei, está aqui. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1, um pouquinho para frente, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Nós devemos apresentar nossos corpos a Deus, um sacrifício santo, que é um culto racional. Não sei quantos sabem o significado certo dessa palavra. Culto racional é um culto com lógica, com raciocínio. Racional, raciocínio, tem que ter lógica. Por isso que muitas vezes nós ouvimos de pessoas que dizem que estão cultuando a Deus, mas não tem lógica bíblica. Tudo que nós formos fazer em relação à vida espiritual tem que ter apoio bíblico, tem que ter lógica, tem que ter uma concordância. Então nós devemos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De uma vez por todas, devemos viver como realmente vivos em Cristo, não mortos no mundo, como nós vivíamos antes, mortos sim para o pecado. E como, ainda nesse texto, como devemos oferecer esse sacrifício a Deus? Aqui já fala, um sacrifício como deve ser oferecido. É um sacrifício, vamos dizer assim, que esteja lógica bíblica, que esteja uma concordância com a Bíblia, com raciocínio. Não é de qualquer jeito. Mateus 6,33, alguém pode ler para nós? Nosso sacrifício é uma indicação, ou indica a nossa devoção a Deus. O nosso sacrifício, não é o sacrifício antigamente, mas é o nosso sacrifício de louvor. Podemos dizer que tem o versículo, não sei se eu marquei, que é o fruto dos nossos lábios, que engrandece o nome de Deus. Eu marquei aqui Mateus 6,33, alguém pode ler? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Toda vez que oferecemos um sacrifício, tem que ser vivo, santo e agradável. Tem que sempre buscando primeiro o reino de Deus, não para agradar a nós mesmos ou alguém que seja. E esse sacrifício vivo nós encontramos em vários versículos aqui que podem nos ajudar. Eu vou ler um aqui que eu anotei, que está em Isaías 51, 17. Eu não lembro. Salmo 51, 17, desculpa.
Salmo 51, 17. Lembra o rei Davi? O sacrifício para com Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O sacrifício para com Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração entregue a Deus, um coração arrependido dos atos pecaminosos. Tem outros textos que falam coração quebrantado, que agrada a Deus. Quando formos orar, apresentar nossos pecados a Deus, pedir perdão, tem que ter um coração quebrantado, contrito, com humildade, sabendo que Deus deve estar em primeiro lugar. E no nosso texto aqui, no versículo 13, também nos dá essa ideia de um sacrifício santo. Santo é algo exclusivo para Deus, separado das coisas do mundo, algo que não inclui nada do mundo. Oferecer um sacrifício a Deus, sacrifício de louvor, fruto dos lábios, vamos dizer um hino, mas sim tem uma letra bíblica e uma música do mundo. Alguém passa na rua, escuta a música, eles não estão escutando a letra, estão escutando a música. Essa aí é que nem lá na balada que nós estávamos. É a mesma música. Eles colocam tudo num balaio só. Isso agrada a Deus? Responde entre você e Deus. Santo é separado do mundo. Ou coloca uma música do mundo e uma letra da Bíblia, Deus aceita um sacrifício misturado, manchado. Como era o sacrifício que Deus pedia no passado? Era: o cordeiro tem que ser assim, 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 sem mancha, sem defeito, e assim por diante. O que Deus aceita hoje é um sacrifício santo, não, vivo, santo e por fim agradável. O mesmo versículo de Salmo 51, 7 confirma isso. E tem que ser feito com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sacrifício vivo, santo e agradável, com fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, considerai, sabei. E mais uma palavra que nós encontramos aqui, podemos dizer que é a quarta, não menos importante, ou tão importante quanto, se encontra no versículo 16, capítulo 6. Vou ler, não precisa falar para vocês, vão descobrir a palavra, já está explícito aqui, né? Vou ler o 16 e o 17. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tenho sido servo. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Obedecer a forma de doutrina que nos foi entregue através da palavra. Aqui faz um contraste, podemos dizer que nós éramos servos do pecado, nós obedecíamos o pecado. Agora mudou, agora devemos obedecer a Deus. Com certeza, a santificação só pode fazer efeito quando estamos dispostos a obedecer a doutrina genuína da Bíblia, a doutrina santa da palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Para dar resultado, devemos estar sempre prontos a fazer a vontade de Deus, conforme está na sua palavra que nós acabamos de ler. Obedecer como servo de Deus. Obedecer como servo. O que significa servo em relação ao Senhor? Senhor é aquele que manda, servo é aquele que obedece.
Nós oramos, nós chamamos, nós falamos nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. Agora, nós estamos vivendo como servos. Não estou dizendo que alguém não está vivendo. Isso é para nós, para a nossa edificação, para a nossa santificação. Devemos fazer isso, devemos pensar nisso. A vontade de Deus, conforme a sua palavra, obedecer como realmente servo, como obedecemos no passado, obedecíamos as coisas do mundo. Tudo que o mundo pregava, ensinava, nós achávamos que era certo, não discutíamos, não conhecíamos o outro lado da história. Agora nós conhecemos a palavra de Deus. Agora nós conhecemos, não temos desculpa. Para a nossa santificação, devemos obedecer a palavra de Deus. Quem obedece é o servo. Quem não obedece, podemos dizer que é servo do pecado. Servo de Deus e servo do pecado. E quando nós falamos de obedecer, claro, não é só da boca para fora, é obedecer de coração. Obedecer mesmo, como nós lemos do versículo 17. Quando ouvimos a palavra de Deus, a doutrina que nos é apresentada, nós devemos saber, através dos ensinamentos que nós tivemos, através da leitura da palavra, que essa doutrina é a doutrina verdadeira, a doutrina bíblica. Essa que nos foi entregue para obedecer de coração. E o resultado é a santificação progressiva. O resultado é o crescimento espiritual para a glória de Deus. Um coração disposto a obedecer e buscá-lo. Jeremias 29:13, nós encontramos. Depois nós vamos ver também um texto em Salmo 119, nós vamos para Jeremias 29:13, que vai nos ajudar. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e achar-me-eis. Como? Quando? Quando buscar de todo o coração, vosso coração. Tudo que fomos fazer, tudo que vamos fazer, pensando em santificação, pensando em igreja, pensando em vida espiritual, até mesmo pensando no perdão que nós devemos ter, precisamos do perdão. Nós devemos buscar a Deus de todo o coração, com o coração. Com o coração se crê para a justiça. E o Salmo 119, voltando, Salmo 119, voltar. 119, a partir do versículo 2. 119, 2. Bem-aventurado, para vocês acharem. Salmo 119, 2. Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho e buscam de todo o coração. Bem-aventurado, feliz. Então, isso traz felicidade. Versículo 1 e 2. Quando buscamos a Deus de todo o coração, nos dá felicidade. Bem-aventurado, feliz aquele que busca de coração. No versículo 3, qual mais um efeito que faz no versículo 3, nós encontramos? E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Vai nos ajudar a fugir do pecado, não andar em iniquidade e andar nos caminhos de Deus. Então isso vai nos dirigir, vai nos guiar. Nos ajuda a fugir do pecado. Nem lendo os Salmos lá que nós falamos, não porei coisa má diante, ou coisa imunda. Então quando nós buscamos a Deus de coração, nós vamos nos favorecer nesse sentido. Vai nos ajudar
fugir do pecado, vai fazer nos distinguir o que é certo e o que é errado, para que aceitamos ou rejeitamos. No versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente as observassem. Nos ajuda a cumprir os mandamentos, nos ajuda a cumprir a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, quando buscamos de coração. No versículo 5 a 9, fala que devemos realmente observar. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a eu poder observar os teus estatutos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Tem um versículo na Bíblia, não anotei aqui, mas Jesus fala, a palavra de Deus fala que quem crê em mim não será confundido. Nós sabemos que você crê de coração. Nós sabemos que quando nós buscamos a Deus de coração, quando nós observamos de todo o coração, nós não vamos ser confundidos. Principalmente agora com esse ensinamento que está tendo por aí, estão tentando, já estão aplicando nas escolas. Absurdo, obscuro, podemos dizer diabólico. Se nós estamos buscando a Deus de coração, nós vamos identificar, opa, isso aí não tem conformidade com a Bíblia, não tem lógica com a Bíblia. E quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a palavra de Deus. O versículo 6 diz que, confirma isso que eu falei aqui, o versículo 6, não seremos enganados, então não ficaria confundido. Não vai me confundir. No versículo 7, lembrar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos viver a vida cristã, mais nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. No versículo 7 nós vamos cumprir a palavra de Deus. E no versículo 10 diz que devemos buscar mais e mais. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Quando buscamos de todo o coração, Deus não deixa nós nos desviar dos seus caminhos, dos seus mandamentos. Versículo 11, muita gente sabe decor que devemos fazer, esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus. Não é só na mente. Muitas pessoas tinha um folheto, antigamente, não sei quantos lembram desse folheto, fala assim, errou o céu por 45 centímetros. Quem já viu esse folheto? Mais ou menos 45 centímetros daqui até o coração. Então ele escutou tudo com a mente, entendeu tudo, mas o coração continuou endurecido, igual o jovem rico. Está disposto a tudo, mas o coração ficou fechado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso significa para ser cada vez mais santo diante de Deus. Para a nossa santificação, precisamos fazer isso, esconder a palavra no coração. E ouvir com a mente, com os ouvidos. O versículo 13 diz que quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, ela nos faz justos, as pessoas mais justas. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com toda a riqueza. Vamos dar valor nas coisas de Deus e não na riqueza. No versículo 17 fala que devemos observar. No versículo 18, contemplar. No versículo 19, reconhecer. E no versículo 20, até onde eu fiz esse estudo, desejar. Devemos desejar
buscar, guardar no coração. Para quê? Para não pecar. Para que não pecar? Para ser cada vez mais próximo de Deus. Santificação. A santificação progressiva precisa sim muito dos nossos esforços. Deus nos declarou santo, mas como nós vimos aqui, podemos ver muito mais. Agora eu quero voltar lá para o texto. Nosso texto. Nós vamos fazer uma comparação. Versículo 19. Duas partes do versículo 19 que nós devemos considerar. Pois nós vamos terminar. Versículo 19 diz assim: falo como homem pela fraqueza da minha carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Apresento aqui os dois lados da história, antes da nossa conversão e depois da nossa conversão. Antes nós apresentávamos nosso corpo para o pecado, agora devemos apresentar para Deus, para a santificação, para a glória de Deus, para agradar a Deus, antes e depois. Então, 4 palavras muito importantes nesse texto. Versículo 3, saber. Saber o que Deus fez por nós. Saber quem eu era, quem nós éramos e quem nós somos. E não é só saber, considerar. Considerar em nossos corações. Tem lá no Velho Testamento, eu não anotei aqui, tem um livro lá que no mesmo capítulo fala 2 vezes para considerar. Tem outro versículo que eu não anotei, fala considerar o vosso passado. E eu estava falando agora em relação a esse amigo, nós vamos procurar mostrar mais sobre Deus para ele considerar que tipo de vida que ele leva, e considerar o que Jesus fez por ele e fez por nós. E sabendo disso, devemos nos entregar todos os dias. E o apóstolo Paulo diz, todos os dias devemos nos entregar. Saber, considerar, entregar e principalmente obedecer. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus e não obedecer. Errar. Errai-vos por não conhecer as Escrituras. Conhecer do modo bíblico. É um conhecimento de coração que vem lá do interior. Se nós queremos a santificação, se nós queremos ser cada vez mais próximo de Deus, se nós queremos agradar a Deus, devemos pensar pelo menos nessas 4 palavras, no mínimo, e aplicar em nossas vidas. Amém? Senhor amado, nós agradecemos pela Tua palavra que tem nos ensinado e nos ensina como nós éramos no passado, quem nós éramos, como nós vivíamos e como nós estamos hoje, tão somente esperando a volta do Senhor, sabendo que estaremos com o Senhor nos céus, na glória, na presença do Senhor. No nosso dia a dia aumenta a nossa fé, para que nós consideremos tudo isso, para que nós busquemos ao Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, e nós procuraremos fazer a vontade do Senhor no nosso dia a dia. Agradecemos por essa igreja que prega essas verdades, agradecemos por cada um que está presente. Podemos dizer que deu crédito nessa palavra, nessas verdades. Nós sabemos que quando nós damos crédito na palavra do Senhor, nós vamos ser cada vez mais próximos do Senhor, coração cada vez mais santificado para o Senhor. Vamos obedecer quando nós lemos a Tua palavra, sede santo, porque eu sou santo, e nós vamos buscar essa santidade progressiva no nosso dia a dia. Nós Te louvamos agradecido por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário, o quanto Ele sofreu por nós pecadores, como Ele se entregou à morte em nosso lugar, pagando o nosso pecado,
que nós possamos, nosso dia a dia, reconhecer e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.